Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Ceni, hein? A grande novidade entre técnicos brasileiros chega ao Bahia e olha, ele fez previsões positivas em relação ao clube. A gente vai falar sobre esse movimento de mercado interessante. Ceni no Bahia do Grupo City. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha pessoal, acompanhe atentamente a entrevista coletiva de apresentação de Rogério Ceni no Bahia. O Bahia é um clube muito querido por nós todos, né? O maior clube do Nordeste, um clube de massa, um clube de muita tradição, um campeão brasileiro, bicampeão brasileiro e que enfrentou dificuldades recentes, que deu uma guinada na sua história, que vem da Série B também, assim como Grêmio, Vasco e Cruzeiro, e que agora tem um aporte interessante. Virou SAF, né, com aquisição de 90% do seu grupo pelo Grupo City. O Grupo City do Manchester City, do New York City, de vários clubes mundo afora. E que, obviamente, por conta disso, resultou num investimento recorde na história do Bahia. Foram 25 contratações nessa temporada, uma média de idade bem interessante, né? Começou lá no início do ano com jogadores bem jovens, depois o elenco, né, foi se reforçando com jogadores mais experientes, né, uma média de idade hoje de 25 anos dessas contratações, quase 100 milhões de reais de investimento, jogadores de um quilate interessante para o Bahia ser competitivo. E sob seu comando, o técnico português Renato Paiva, que não conseguiu dar andamento, né, ele teve algumas discussões até com jornalistas, a coisa não evoluiu e o Bahia optou por trocar. E faz um movimento muito interessante ao trazer o Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, e aí eu vou falar já do grande desafio que ele tem à frente do Bahia, que não é apenas numa questão técnica dentro de campo, né? Que é de permanência. O Bahia hoje é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Não tem time para estar ali, mas se a gente for olhar na letra fria da regra, o Santos também não tem, o Vasco, que se reforçou, também não tem, mas, enfim, por isso que essa disputa ela vai ser muito grande para escapar do rebaixamento. Mesmo o Bahia tendo condições, na minha opinião, de figurar entre meio de tabela, pelo menos, para depois beliscar uma vaga na Sul-Americana. E esses são os objetivos do Rogério dentro de campo. Ele falou muito isso na entrevista. Aliás, uma boa entrevista, tá? Para quem quiser acompanhar, é sempre muito bom ouvir o Rogério falar, ainda mais bem humorado como ele estava, né? Chegando, né? Aquela coisa meio de oxigenado, né? Ficou um tempo descansando, estava na fazenda em Mato Grosso, e aí ele falou muito bem, assim, sobre... Não fugiu de nenhuma pergunta, evidentemente, até descontraiu em determinado momento, foi legal acompanhar. Os objetivos dentro de campo são esses, né? Permanência e depois, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana. Mas mais do que isso, para mim, na minha opinião, eu que acompanhei muito o Rogério aqui nas suas passagens pelo São Paulo, depois pelo Flamengo também. No Fortaleza a gente fica um pouco distante, mas inegável o que ele fez no Fortaleza, não tem como não deixar de acompanhar. Conversei algumas vezes com o presidente Marcelo Paz e tenho relatos do que ele fez e construiu no Fortaleza. Então, assim, é incrível a passagem do Rogério pelo Fortaleza. É uma carreira curta de técnico, apesar de toda a história que ele tem como jogador, mas já vitoriosa, né? E mesmo o Flamengo, quando muita gente fala, mas o Flamengo ele ficou só 8 meses e ele ganhou 3 títulos, entre eles um Brasileirão. E não é fácil ganhar no Flamengo, né? A gente tem visto. O Vitor Pereira passou em branco, o Jorge Sampaoli já caiu de Libertadores e tá na final da Copa do Brasil, né? Mas assim, do jeito que tá, não é simples ganhar pelo Flamengo. O Renato Gaúcho não conseguiu, o Paulo Souza não conseguiu, o Vitor Pereira não conseguiu, o Rogério Ceni foi campeão. E ele sempre tem um carinho muito grande dos jogadores do Flamengo. Então, o Rogério tem bons trabalhos na sua carreira e o maior desafio, a meu ver, é exatamente ele tentar desmanchar uma imagem que ficou dessa última passagem dele no São Paulo. Porque no Fortaleza, ele construiu mais do que resultados dentro de campo, com Copa do Nordeste, Série B, títulos estaduais. Mais do que isso, ele construiu uma estrutura e subiu o clube de patamar. É inegável o que ele fez no Fortaleza. No Flamengo, ele pega um time e consegue, com um elenco muito vitorioso, a manutenção de títulos e de conquistas. E ele teve algumas rusgas internas com comissão técnica, com funcionários do clube, isso pelo menos, né, foi noticiado. No Cruzeiro, enfim, aí eu não posso culpar o Rogério porque é muito pouco tempo e o Cruzeiro estava num contexto muito delicado que qualquer técnico ali era fritado.
E o São Paulo, nessas passagens que ele teve, especialmente nessa última, ele tem esse porém, essa vírgula. Mas aí eu vou também elogiar o Rogério, porque o Bahia vai ter que entender a forma do Rogério trabalhar. O Rogério é um cara incansável. Ele vai dormir nos próximos dias no CT Evaristo de Macedo. Ele já chegou, ele já comandou treino, ele relatou nessa entrevista e foi muito sincero que a negociação começou na quarta-feira e na sexta-feira, 1h ele assinou o contrato. Negou que tenha feito algumas exigências, né, que inclusive noticiaram. Aí ele falou assim, senão não estava aqui e eu não tenho como ter feito exigências porque na sexta-feira eu já tinha assinado o contrato. Porém, não é que eu estou aqui desconfiando da informação do Rogério, né, de ter negado as exigências, mas eu acho natural que ele as tenha feito, porque no Fortaleza ele foi responsável, inclusive, a cada assinatura de contrato, em melhorias na estrutura de trabalho. Então é possível que isso aconteça. O Rogério abre a entrevista coletiva dizendo o seguinte, abre aspas, talvez seja a melhor oportunidade para um treinador no país, fecha aspas. Estar no Bahia, no caso. E aí ele cita, pela tradição do Bahia, pela história e pela parceria com o Grupo City. Ele, inclusive, fez previsões de que no ano que vem é um clube para estar entre os 10 primeiros. Não só pelo elenco, mas pela parceria e pelo que se projeta dentro do Bahia. Claro que ele diz que está pensando no hoje, no agora. E ele precisa resolver a situação que está, de permanência, sair da situação onde está e depois brigar, quem sabe, por uma Sul-Americana. O Bahia tem um elenco muito interessante, como eu disse. Do goleiro, seja o Marcos Felipe, seja o Adriel, que foi emprestado pelo Grêmio. Tem o lateral direito Gilberto. Tem o Ademir, que veio lá do Benfica, o Gilberto. Tem o Ademir, ex-América Mineiro e Atlético Mineiro. Bom, do meio para frente, então. O Tassiano, que veio do Grêmio, já tinha sido do Bahia antes. O Everaldo, que eu acho um bom centroavante, embora não esteja numa fase interessante. O Cauli, esse jogador que é oriundo da Bahia, rodou a Europa, né? Jogou na Alemanha, Bulgária, voltou agora, tá machucado. Ele diz que inclusive conta com o jogador daqui a uns 3, 4 jogos, quem sabe, né? Ele teve uma lesão no joelho. Tem o Biel, que era do Fluminense, disputou a Série B no ano passado pelo Grêmio. O Luciano Juba, recém-contratado, né? Que fez boas temporadas pelo Sport. O Iago Felipe, meio-campista ex-fluminense. Cara, poderia citar aqui vários jogadores de um nível muito bom. E que fizeram, inclusive, com que o Bahia fizesse alguns grandes jogos na temporada e outros nem tanto. Então, essa questão de oscilação, o Rogério vai ter que resolver. Agora, voltando ao que ficou do São Paulo, ele brigou com o Marcos Paulo, os jogadores, alguns, né, se rebelaram contra algumas situações, né, porque o Rogério é isso, cara. O Rogério, ele trabalha 25 horas por dia. O Rogério, e ele falou isso na entrevista, eu não tenho problema com ninguém, especialmente com quem gosta de trabalhar. Então já vai um recado aqui para algum jogador meio acomodado. Não vai rolar. Ou ele vai tirar do time, e aí vem um efeito cascata, né? Porque aí às vezes ele tira do time, a gente não entende. Isso acontecia no São Paulo. Por que o fulano não tem oportunidades? E ele desconversava até, né? Não, às vezes até era sincero demais. Falta um pouco de intensidade nos treinos. Tô pedindo um pouco mais para ele, aquela coisa toda. E aí vem empresário buzinar. Só que no São Paulo, o Rogério tinha um tamanho não maior do que o clube, porque nenhum jogador é maior do que o clube, mas era o clube, né? O Rogério é meio que uma entidade no São Paulo. Então ele tinha muita moral em vários setores para mudar departamento médico, para cobrar fisioterapia, para cobrar jogadores da base. E as cobranças do Rogério, normalmente, elas não são bem vistas. Especialmente por quem não gosta de trabalhar. Essa é a visão dele. Então, assim, quando ele chega no Bahia, ele chega do Grupo City, ele chega... Bom, preciso mostrar serviço e preciso trabalhar aqui. Vou, obviamente, trabalhar pela instituição, mas ele não está no São Paulo. E se ele não está no São Paulo, ele é um funcionário. Não que no São Paulo não seja. Não sei se vocês estão me entendendo, mas a relação é diferente. Quando ele está no São Paulo, as pessoas meio que acatam, e o Rogério até se sente um pouco mais no comando do cargo ali. Em outro clube, não. E aí a gente tem resultados positivos no Flamengo, a gente tem uma história incrível no Fortaleza, e a gente tem uma projeção bem interessante no Bahia. Porque se o Rogério trabalhar por melhorias, pelo desenvolvimento do time, e entender que ali ele é um funcionário mesmo, e que ele precisa fazer o time jogar, ninguém segura. Ele é um dos melhores do Brasil.
E é por isso que eu tenho grandes perspectivas com o Rogério Ceni no Bahia. Pela tradição do clube, pela história, pela parceria com o Grupo City, pelo investimento e pelo técnico que hoje está no comando. Ele volta a um clube nordestino, onde ele fez história pelo Fortaleza, para desenvolver também um clube que está se repaginando, está vivendo uma nova fase da sua história e que precisa só de alguns ajustes, porque o elenco é bom e que tem um cara que sabe e conhece futebol. Ele só é exigente demais, às vezes passa do ponto, mas ele conhece futebol e eu acho que ele tem condições de levar o Bahia a situações muito interessantes, se não nessa temporada, no próximo ano, com certeza. Rogério Ceni, cara, no Bahia, uma das grandes notícias do futebol brasileiro nessa temporada. O que você achou? Comenta aqui, quero te ouvir, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!